dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas confesso aos irmãos que por muito tempo o versículo de número 4 me chama a atenção, onde o salmista diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus a ajudará ao romper da manhã. Que rio é este que o salmista diz? Pastor, é o rio de Jerusalém, mas a Jerusalém antiga e esta também atual não tem este rio. Que rio é este que o salmista falou? É o rio cujo lemos ele em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 22. Vamos ler o que diz o apóstolo João nas revelações do Apocalipse, já no capítulo 22, após o Senhor mostrar para ele toda a revelação das coisas futuras. Ele até narrou o juízo final, o grande juízo. Está lá em Apocalipse 20, versículo 11. Esse texto sagrado chama muito a nossa atenção, porque é o grande juízo final. Antes do 22, pode abrir a sua Bíblia, Apocalipse 20, versículo de número 11. João descreveu conforme o Senhor lhe mostrou, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. João dizendo: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ele contemplou toda esta visão do juízo final. Capítulo de número 21 do Apocalipse, ele continua a história. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ele continua: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo de número 9 a seguir, ele vai escrever detalhes da nova Jerusalém. Linda Jerusalém, maravilhosa Jerusalém. É aqui que Jesus deixou bem claro em João 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu estou indo e vou voltar para levar vocês para morar nesse lugar. Vocês vão morar lá nesse lugar. Há muitas moradas. Capítulo de número 22 do Apocalipse. Conforme ele vai descrevendo sobre essa cidade, versículo de número 1, capítulo 22 de Apocalipse. E me mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. O que o pastor Joaquim falou para mim está aqui, ó, versículo de número 2. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Versículo 3, você não sentir nada nem se alegrar com o que eu estou lendo aqui, você está com um probleminha de não querer saber da eternidade. Versículo 3,
e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus a ilumina, e reinarão para todo o sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que vão demorar a acontecer? Não, as coisas que em breve hão de acontecer. Aperte a mão de quem está do lado e diga assim: em breve estaremos com o Senhor para sempre, lá na Nova Jerusalém. Só quem vai para a Nova Jerusalém, abre a sua boca e solta um glória a Deus bonito. Versículo 17, ele continua: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O rio de água viva, da água da vida. Quem quiser beber deste rio, tem água de graça. De graça. De graça. Há um mistério na água. Esse rio que corre as correntes, cuja alegra a cidade de Deus. Esse rio que o salmista falou é o rio que está na eternidade, no céu. Quem já foi para o céu, ou quem irá para o céu como nós, temos que ter a noção que existe um rio nessa cidade. Botucatu tem água, graças a Deus, porque existem rios que fornecem essa água. Essa água da vida, esse rio que alegra a cidade, é um mistério. Vamos acompanhar o início de tudo. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 1. Você que pode, abra a sua Bíblia e vamos meditar comigo na palavra de Deus. Gênesis. Se você não achar Gênesis, eu autorizo alguém dar um croque em você. E eu não vou pôr de banco. Tá bom? Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. O que diz aí a palavra de Deus? No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo de número 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já tem água aqui. Já tem água aqui. Já tem água aqui. E há uma conexão do Espírito de Deus pairando sobre as águas. Essa água é mistério. Por que água? Versículo de número 3. E disse Deus. O que é que Deus disse? Haja luz e houve luz. Aqui ele não tinha criado o sol ainda, mas ele já fez a luz. O Senhor está criando essa maravilha que nós estudamos e conhecemos. Olha para esse cartaz, o tanto de estrelas. E a criação, ela é perfeita. E lendo o capítulo de número 1, após o versículo 3, e haja luz, e houve luz. Versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Nós temos um pregador novo aí na igreja, que estava pregando esses dias, e falou assim: eu não sei porquê, esses pastores estão escurecendo a igreja, pintando tudo de preto. Nós alugamos um prédio lá em Tabatinga,
que a antiga igreja que estava lá, pintou tudo de preto, tinha um forro branco, pintou o forro de preto, pretejou tudo. Só uma luz no altar de show, porque o povo diz que gosta de estar no escuro. Ele usou esse texto. E Deus fez a luz. Disse, haja luz e houve luz. E Deus falou, a luz é boa. Se a luz é boa, deixa tudo claro aqui que a luz é boa. Quem gosta da luz, dá um glória bonito para Jesus. A luz é boa. E Deus chamou a luz dia, as trevas noite, e foi tarde de manhã. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, a manhã, o dia seguinte. Deus disse, junta-se as águas embaixo e junta as águas em cima. Deus ama a água. Se no capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra, e no 2, o Senhor já fala para Moisés escrever que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, quando foi que Deus criou as águas? Aqui, ele não diz para apareça água, haja água. Ele disse, haja luz. Para a água ele faz separação. E aqui ele continua a sua criação, até chegar no homem, e do homem à mulher. Trabalhou firme 6 dias. No 7º dia ele descansou. Então você tem que descansar. Se Deus, que é Deus Todo-Poderoso, tirou um dia de descanso, quem é você, ou sou eu, para não ter um dia de descanso? Agora eu pergunto para você, quando foi que Deus criou as águas? Porque foi Deus que criou as águas. Qual é o mistério das águas para com Deus? Isaías escreveu que Deus não criou nada imperfeito, sem forma e vazio. Deus criou os céus e a terra. Versículo de número 1 do capítulo 1 de Gênesis. Versículo de número 2, a terra aparece sem forma e vazia. Mas Deus falou por Isaías que ele não fez nada sem forma e vazio. Uma vertente da teologia vai dizer que a terra ficou sem forma e vazia por causa da rebelião do diabo e os anjos que caíram como um raio aqui na terra. Jesus disse, quando estava aqui, eu vi Satanás caindo como um raio na terra. Então, o Senhor vem e coloca forma, constrói tudo, cria tudo, todas as coisas, faz um lindo jardim chamado Jardim do Éden, coloca o homem e a mulher e dá tudo para Adão cuidar, administrar, e a Eva estar ali viver. E os irmãos sabem o que aconteceu em toda a história. Mas agora eu me pergunto, quando foi que Deus criou as águas? Vamos ler o que diz João, o Evangelho de João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, porque foi Deus que criou as águas. Foi o Senhor que criou as águas. Vamos ver? Vamos lá, quem encontrou, diga amém. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo de número 2, ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Mas quando inicia a história lá em Gênesis, antes do homem, antes de toda a criação que nós aqui contemplamos e vivemos essa terra, já havia águas, e o Espírito já estava pairando sobre as águas. É familiar. Há uma conexão. No meio das trevas, águas. No meio de coisas sem forma, vazio, águas. E o Espírito de Deus, que também estava no princípio e na criação, Gênesis 1:26, pairava sobre as águas.
Colossenses capítulo de número 1. Abra sua Bíblia. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 16. Foi Deus quem criou as águas. Foi Jesus quem criou as águas. Aleluia. Mas essas águas que vai fazer parte da nossa vida, ainda mais na vida de alguém que aqui está, de hoje para frente, você vai entender o que essas águas há de gerar dentro do teu ser. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Alguém pode falar, tem Colossenses na Bíblia? Tem Filemão também na Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Está escrito assim, quem encontrou diga amém. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para. Versículo de número 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem a ele. Ele criou o que se vê e o que não se vê, entre coisas natural e sobrenatural, que se não vê, que são invisíveis. Uma delas, o vento, que fez isso aqui com o telhado da nossa igreja, que ele existe, ele é forte, ele se move, mas ele é invisível, mas ele existe. Das coisas invisíveis que Deus fez, do meu lado aqui tem um anjo. De vez em quando alguém fala que vê uma luz muito grande quando eu estou pregando do meu lado. Quando eu vou, parece que a luz fica maior, eu vou pregando. É que tem um anjo do meu lado, do seu também. É o que a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Dentro de você tem Deus, o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo número 19. Paulo dizendo: ou não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Mas como que eu vou ver o Espírito em você? É só olhar o brilho que está sobre a sua vida, aquilo que é invisível. Ele criou todas as coisas, aqui na terra, quanto também lá no céu. E o Senhor é o Criador das águas, água da vida, água que lava, água que restaura, água que envolve, água que trabalha, água que renova, água que batiza, água que vai curar essa noite, água que envolve, água que ele disse no último dia da festa: quem tem sede, vem a mim e beba. Água que preenche o vazio. Oh glória! Jesus encontrou com uma mulher toda complicada em João capítulo 4. João capítulo 4. Culto de ensino é assim também, viu? Se você vir qualquer terça, você vai acompanhar. Eu vou falando, os irmãos vão abrindo a Bíblia, nós vamos estudando junto. João capítulo de número 4. Jesus vai conversando com aquela mulher que teve vários maridos e o que ela estava não era dela. João 4, e no versículo de número 7, vamos ver o que está escrito. Olha lá: e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus para ela: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondendo e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Água viva. Água viva. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
Olha o que o Espírito manda dizer. Tem gente na sua casa todo atrapalhado, desviado, idólatra santo, macumbado, encapetado. O demônio das drogas tomou conta da vida dele. Você está com a família destruída. E sabe o que eles precisam beber? É dessa água que traz vida. Se tu lhe soubesse, quem está te pedindo uma água, mulher? Tu que lhe pediria, ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Aonde o Senhor vai arrancar essa água? Ela não sabe. Mas essas águas são eternas. A água não estava naquele poço. Essa fonte está no trono de Deus. Há uma fonte inesgotável que está jorrando essa água. Por isso que Ele salva, Ele transforma, Ele muda. Para o mundo é descartável, é lançado na lata do lixo. Mas se alguém beber dessa água, Ele transforma essa pessoa no primeiro gole. No primeiro gole, na primeira dose. Aonde tem água viva? És tu maior que o Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Eu estou todo arrepiado aqui, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, e ela vai jorrar para a vida eterna. Nunca mais vai ter sede, porque a fonte está dentro dele. Jorra água todo dia. Por que que o crente salvo, ele tem esperança? Mesmo com o filho na UTI, ele tem esperança. Mesmo com câncer, ele tem esperança. Mesmo condenado à morte, ele tem esperança. Por que que os cristãos, eles estavam lá na arena para serem mortos pelos leões? Eles davam glória a Deus, cantavam hinos, os leões arrancando pedaços do seu corpo, e eles estavam adorando a Deus, porque ele tem esperança. A fonte jorra para a vida eterna. O crente sabe que as coisas nessa terra, aquele que bebeu da água que dá vida, as coisas aqui são passageiras. Porque senão tudo era tonteira, irmão. Porque lutar, conquistar, comprar carro, casa, as coisas, e viver para depois morrer. E nós sabemos que se morrer não acaba, existe a eternidade para nós estarmos nela. O crente em Jesus Cristo que bebeu dessa água, ele escreve como Paulo escreveu a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu estou indo para o céu, eu vou de encontro contigo logo, porque a coroa está preparada, eu vou para o céu. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar sobre a terra. Essa água que jorra faz o crente ganhar pouco, mas ele continua dando glória a Deus. Os filhos doentes, mas ele continua dando glória a Deus. A família passando por sufoco, mas ele continua dando glória a Deus. Por quê, pastor? Porque ele sabe que o Jesus que prometeu vai voltar a qualquer momento para levar ele para a cidade eterna. Quem vai morar no céu, joga a mão lá em cima e adora. Essa mulher
bebeu da água, e de prostituta, eu vou correr aqui, senão vai acabar muito tarde. E de prostituta, ela virou missionária. Ela entra na cidade de Siná, ela começa a pregar o evangelho. É transformação. Por que tem muita gente que é amigo de crente, é crente de fora? Você olha ele e fala assim: esse rapaz está crente mesmo? Tá mais ou menos, está muito crente não. Não converteu ainda não, está mais ou menos. Porque tem gente, irmão, que fica crente para arrumar uma namorada crente, que fica crente para não perder a esposa crente, que fica crente porque está na moda, mas convertido mesmo não é não. Vai para a igreja, leva a vida de mais ou menos. E alguém pergunta: por que esse irmão não firma? Por que ele não por que não muda? Por que ele está sempre do mesmo jeito? É que ele não bebeu a água ainda. Não bebeu, disfarçou. Bebe, até disfarçou que bebeu, só para conquistar você, só para namorar você, só para você não largar dele. Ele está até bonitinho, né? De vez em quando ele aparece na igreja, de vez em quando ele vem dar uns glória a Deus, canta um hino, mas na verdade não bebeu da água não, irmão. Quem bebe dessa água, aleluia, jorra! Jorra, 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 envolve, jorra para a vida eterna, para a vida eterna. Eu lembrei o terceiro pecado que Deus não perdoa, está lá em Hebreus, é a apostasia. É impossível aquele que se apostatou da fé totalmente, provou os dons espirituais e virou as costas contra Deus. Olha aqui, pastor, olha para mim, ele não vai ter mais outra oportunidade. Está em Hebreus, e depois eu vou dar o capítulo e o versículo, porque Deus, irmãos, Deus é Deus. Por que alguém consegue se libertar de cigarro, se libertar das drogas, da bebedeira, ele transforma de vida, e o outro vai capengando, faz 10 anos que não firma, faz 20 anos que não firma, é porque não bebeu da água. A água é de graça, quem quiser pode beber. Ele gritou: toma da água, toma da água, toma da água, dá um golinho nela, bebe um pouco dela. Por isso que ela não se firmou até hoje. Por isso que ele não se firmou até hoje. Não bebeu da água. Ainda gosta daquela santa. Ainda gosta de ir para macumba. Ainda gosta de ir para o feitiço. Mas aquele que ama Jesus, ele diz para Satanás: sai, Satanás, está escrito: amar a Deus acima de todas as coisas, e somente a Ele servirá de todo o coração. Vai, chova, anda lavachura, cantala xere, manda lavachura e me canta lamarrácia. João capítulo de número 7, versículo de número 37. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Pode abrir a Bíblia, abra aí, vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Você que não é tão acostumado, e você que é teólogo, doutor, você que tem experiência com a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 7. Vamos ler versículo de número 37 e versículo de número 38. Tem água aqui essa noite, eu estou sentindo. Tem água de Deus aqui nessa noite. Tem água de Deus para essa igreja nessa noite. Versículo de número 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Ele clamou, como disse o pastor Lázaro aqui quinta-feira. Clamar é gritar bem alto, dizendo: se alguém tiver sede, que venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Tem gente que está com sede de salvação. Deus quer libertar você desses pecados. Tem gente que está com sede de salvação. Deus quer renovar a tua vida. Tem gente que está com sede de salvação. Ele quer escrever teu nome no livro da vida. Olha o que diz o versículo de número 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Toma, 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 toma. Vamos, Jesus, toma, toma, toma. Olha a água de Deus aí, olha a água de Deus aí. Bebe, bebe, bebe,
bebe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem água de Deus aqui, tem água de Deus aqui, tem água de Deus aqui. Eu convido os batizados com o Espírito Santo, abre essa boca e falar em línguas estranhas. Agora, 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 a glória de Deus está aqui. Vai beber não, vai beber não, vai beber não. Vai ficar aí parado, sem adorar. Por que você não está adorando? Abre a boca e adora. Bebe, bebe, bebe. Tem água, tem água, tem água, tem água, tem água. Tem água aqui no altar. Tem água na mocidade. Tem água aí nas irmãs. Tem água nos varões. Olha só, aqui tem irmã que já bebeu. Bebe mais, bebe mais. É rio de águas vivas. Fica de pé comigo. Dê um abraço quem está do seu lado. Digo que Deus colocou dentro de você vale mais que milhões. Pode abraçar. Esse rio que está dentro de você vale mais que euro, que dólar, que prata. Por isso que o Senhor não para com dor. Tem que tomar morfina, que é tanta dor, é um sufoco terrível. Mas o que está dentro do Senhor é mais forte. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quais são os benefícios de um rio? É a cidade ser abastecida por água. Dele se tira água potável, saúde para o corpo. Os rios são uma maravilha para em volta toda a vegetação, as árvores, as plantas. Os animais se alimentam. O rio traz vida. Cantalassúria, xandalamas. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, escondidinho, queria ser crente, mas queria ter um papo com o dono da salvação. Bom mestre, que capatachou palabácia, calamaia. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Se não nascer de novo, não tem jeito. Como assim nascer de novo? Eu como velho tenho que voltar ao ventre da minha mãe. Aquele, de verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode morar no céu. Eu convido agora neste momento, você que está com sede de salvação, o Senhor está com uma fonte aqui nesse altar. Eu te convido a vir aqui na frente e beber dessa fonte, para a tua história mudar a partir de agora. Onde está você? O Senhor está te chamando. Venha, você quer começar a tua vida espiritual da agora para frente. Agora é a hora. Retomar suas atividades com o Senhor Jesus. Beber dessa água. Aleluia, Jesus te ama muito. Pode vir. Pode vir. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar a ter comunhão. Quero voltar com a igreja. Eu quero ficar firme. Eu quero beber dessa água. O Senhor está te chamando. O Senhor vai te salvar agora, irmãos. Vai dando glória. 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 Vai dando glória, vai dando glória. Ione, você não quer entregar a sua vida para Jesus hoje não, minha filha? Fica machura amarras. Deus está cortando um laço.
para te dar saúde espiritual. Ai, chura marrácia, calabachova lamas, ete canta labachura e me canta lamas. Ele está aqui. Ele está aqui. Pastor Juvenil, pastor Daniel, descem lá orar por eles. Amado Jesus, amado Jesus, amado Jesus, amado Jesus. Eichon talamachura marras. A presença de Deus é real aqui. A presença de Deus é real aqui. Senhor, escreva o nome no teu livro, se por acaso o nome não estiver aí já. Perdoa os pecados. Itacama, ue, sauê, tchenene, seremende, levere, sura mandeira, alara, chora, marrácia. O Senhor está falando contigo, eu te dou uma chance. Eu quero mudar a tua história. O inimigo está tentando te levar para um grande abismo, mas o Senhor está te chamando e está chamando você para perto dele, porque o inimigo está te puxando para o abismo. Salva-te enquanto é tempo. Salva-te enquanto é tempo. Salva-te enquanto é tempo. O Senhor está te dando um grande livramento. Ai, calar a xeramas. Meu Deus, aqui está essa jovem, esse homem. Senhor Deus, os varões, as varoas que estão diante do teu altar, viram aos passos deles, Pai. Em nome de Jesus, dê a tua bênção, tua vitória. Ajuda a tua igreja, Senhor, a caminhar, a seguir firme em tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. A igreja diz amém. Dá um abraço nela, dá um abraço nele. Aleluia. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Vamos participar da ceia. De Deus, hein? Aí se eu mudei. Presbítero, vem aqui fazer oração pelo pão. Vamos orar pelo pão. Ô glória! Ô glória! Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Aleluia.